Olá pessoal, aqui é o Henrique Inglês de Souza, editor do Riffs. Essa edição do podcast do Riffs está bem legal, porque eu conversei com um dos caras que eu considero assim, um dos pilares do jornalismo cultural brasileiro, que é o Tony Monteiro. Ele é jornalista e crítico musical e ele tá aí na estrada há 4 décadas, mas no jornalismo musical há 35 anos. Só para você ter uma ideia, o currículo dele tem revistas mais que emblemáticas, né? Ele começou meio que escrevendo para 3, que eram da mesma editora, que eram a Hole, a Metal, que era uma puta revista legal, lendária dos anos 80, e a Mix. Depois ele migrou para Rock Brigade. Naquelas 3 ele ficou de 85 a 89. E em 89 ele mudou para Rock Brigade. E ali começava o melhor período da Rock Brigade. A revista ela se tornou a principal publicação de hard rock e heavy metal do Brasil, muito por conta do trabalho dele e do pessoal lá, que marcou muito essa época, né? Na Brigade ele ficou de 89 até 2007, que foi o ano que ele foi para Road Crew. E, bom, além das revistas, o Tony Monteiro, ele em 2016, ele começou a apresentar o programa Rock in Brasil e também agora, mais recentemente, este ano aqui, ele estreou o canal dele no YouTube, chamado canal Tony Monteiro, com um programa de bate-papo, de entrevista que é bem legal, tá bem no comecinho, chamado Vamos Tomar Uma. Aliás, bem sugestivo, né? Então é isso, a gente vai agora para a entrevista. Eu bati um papo com ele sobre, lógico, jornalismo cultural no Brasil, no mundo, pandemia, o cenário aqui, né, da música e muito mais. Vamos lá então. A Covid, ela evidenciou ainda mais o quanto a indústria da música anda mal ou não? O que você acha? Ah, cara, de certa forma sim, né? Principalmente nas lives, né? Você vê aquela história, você tá grande banda que toca em bar, né? Seja ela autoral ou não. Você tá ali no bar, tomando uma cerveja com seus amigos, tal, a banda tá tocando, tá legal, o ambiente tá gostoso, isso é uma coisa. Agora, na hora que você vê o cara aí fazendo a live dele, ele tá cada um na sua casa, ou tão juntos ali, mas num ambiente meio restrito, mas são só eles com os instrumentos, né? E você ouvindo aqui. Isso aí desmistificou muita gente, cara. Acho que caíram algumas máscaras por aí, sim, cara. Às vezes eu penso que, sei lá, a pandemia ela tá forçando os músicos, né? Meio que a quebrar uma inércia. Porque os caras às vezes eram... sei lá, acho que um pouco antes da coisa afundar mesmo, né? Dava a impressão que o pessoal tava meio acomodado, né? Num esquema. Tem muita gente também que não incorporou, né? Que essa nova conjuntura da internet, que não é mais a mesma coisa do que era até, sei lá, o início dos anos 2000, né? Aquela coisa de achar um produtor, que o cara te leve pra uma grande gravadora e aí você tá, teoricamente, né? Você tá feito. Então, às vezes eu penso que a pandemia ela meio que tá forçando os músicos a quebrar um pouco essa inércia, né? E se mexer em direção dessa nova realidade, né? Por isso até que eu acho que a pandemia ela está sendo decisiva, né, nesse aspecto, né? O que você acha? Olha, cara, isso já existe, essa necessidade do cara se mexer, já existe há muito tempo, e aí não é por conta da pandemia, não, cara. Se você for ver lá nos anos 70, 60, 70, olhando lá fora, evidentemente, né? As bandas tinham a única preocupação, compor e tocar. Só isso. As gravadoras tinham olheiros, os caras frequentavam aí os clubes de rock, encontravam uma banda legal, propunham um contrato, botavam o cara no estúdio da própria gravadora, inclusive, eles contratavam um produtor para viabilizar o disco, e a própria gravadora arrumava a turnê, contratava tour manager, contratava ou turbans, ou até aqueles aviões, as bandas maiores tinham aqueles aviões alugados, né, que eram personalizados, isso é famoso. Até Joe Cocker teve avião, Stones, Led Zeppelin, né? Hoje, cara, isso mudou completamente. Esse panorama já mudou há um bom tempo. Eu acho que desde que começou a música digital, desde que o disco deixou de ter tanto valor comercial, essa realidade já mudou. E quem não ficou atento a isso, dançou. Inclusive dançou, independente de ter tido pandemia ou não.
Há pouco tempo eu estava entrevistando um guitarrista bastante talentoso daqui do interior de São Paulo, o Jader Menossi. Ele era do Javali, não sei se a banda acabou ou não, eu sei que parece que era um trio, parece que um dos caras saiu, eles não repuseram, não sei, mas ele está lançando um disco solo, inclusive, mas é um guitarrista muito bom. Ele chegou a fazer umas limas para os irmãos Buzik, na banda Buzik, quando eles perderam o guitarrista lá. E esse cara falou para mim, cara, com todas as letras, hoje eu tenho que compor, tenho que tocar bem, eu tenho que agitar as entrevistas que eu quero dar, divulgação, tenho que entender de edição de vídeo, porque eu mesmo tenho que fazer o meu vídeo, eu tenho que ter os contatos com a imprensa para fazer a minha divulgação. Ou seja, a coisa hoje em dia mudou totalmente. A função do músico independente, estou falando, né? Claro, mudou totalmente. O cara tem que estar olhando em várias direções ao mesmo tempo. Eu costumo falar, é lógico que isso é uma brincadeira, é uma provocação que eu faço, né? Mas eu, às vezes, falo que tocar bem passou a ser um detalhe de tanta coisa que envolve uma carreira musical hoje em dia. Por que o mainstream ficou tão chato na maioria dos estilos hoje em dia? Então, cara, o que eu percebo, principalmente o pessoal mais das antigas, assim, é que os caras estão de saco cheio de gravar disco e não ter aquele mesmo retorno que eles tinham antigamente, sabe? Que nem há um bom tempo eu entrevistei o Butch Strux, do Allman Brothers, né? E é um cara muito bem-humorado, ele deu bastante risada e tal, né, na entrevista. Ele esqueceu que ia ter entrevista e era perto do aniversário dele. Eu liguei pra ele, tinha sido marcado num sábado à tarde. Eu liguei lá, tava uma puta festa, ele já tava meio altinho e tal, né, cara? Mas a entrevista foi numa boa, ele deu muita risada. Aí ele só ficou meio sério, até bravo, quando eu perguntei se ele pretendia gravar mais um disco. Ele falou isso, cara. Pra quê? Eu vou ficar não sei quanto tempo enfiado no estúdio, vou gastar $50 mil. E no dia seguinte tá todo mundo isso ouvindo de graça e eu não tenho o meu retorno. Eu nunca mais vou pisar no estúdio. Ele nunca mais pisou mesmo, e até no fim ficou até meio barra pesada, né? Que ele teve problemas financeiros, acabou se matando e tal. Foi um negócio bem para baixo mesmo. Mas eu acho que a verdade é isso, viu, cara? Os caras não estão mais interessados porque não vão ter mais aquele retorno. Inclusive a gente percebe assim que algumas bandas, porque hoje em dia o que dá dinheiro por enquanto, pelo menos, né? O que dá dinheiro pro músico é o show. O que o cara faz? Ele lança um disco e sai em turnê para divulgar aquele disco. Agora tem uns que nem isso estão fazendo. O cara pega um disco que fez um relativo sucesso tempo atrás, espera dar uma data cheia, 15 anos, 20 anos, 25 anos, não importa, toca esse disco na íntegra, bota alguns hits junto no show e segue o baile, cara. Hoje o John Lennon estaria fazendo 80 anos, a gente estava se perguntando, o que será que ele estaria fazendo hoje? Eu duvido que ele estivesse gravando alguma coisa, cara, sabe? Conhecendo mais ou menos o temperamento dele, ele também tinha mandado todo mundo pastar, não vão mais gravar coisa para nem ficar baixando de graça. Então é isso, esse realmente é um dos grandes problemas, talvez o maior deles, da música digital, desse compartilhamento de música ou feita de forma ilegal, ou feita de forma legal, mas que reverte uma quantidade de dinheiro miserável para o artista, né? Nem vale a pena. O cara, para viver de Spotify, ele tem que ter bilhões de streamings das músicas dele, né? É uma coisa totalmente fora da realidade, né? Sim, eu acho que o contexto todo, ele tá armado, né? As peças estão no tabuleiro de forma que, assim, são contrárias à vida do músico, né? O fim da estrutura das rádios rock, você não acha que isso aí meio que decretou meio que a UTI do rock and roll? Que assim, quando acabaram com os circuitos de rock, né? Acabaram também a era dos hits, a era dos clássicos e a era dos heróis. Tanto é que se você fizer as contas aí, mais ou menos, né, as rádios rock e tal sumiram no início dos anos 2000. E desde então, cara, não tem mais um Guitar Hero, não tem um ícone, um baterista, um vocalista, né, que seja um herói mesmo, né, como era até então. E assim como, muito menos, né, tem hits, porque depois que você perde, você quebra essa corrente, você deixa de ter uma coisa em comum para uma geração, por exemplo, né, que as rádios tocavam, sei lá, as 10 mais, e por mais que você não gostasse de uma ou de outra música, mas estava todo mundo ouvindo aquelas mesmas 10 mais. Então isso criava uma identidade, né, de uma geração, de uma época, né, e aí você tinha a chance de sagrar um hit, sagrar um clássico, né. Hoje, como cada um tem a sua playlist, ficou super individualizado. Isso aí foi crucial pro rock se enfraquecer legal, né? O pessoal fala aquela baboseira de rock morreu. Não morre, lógico que não.
mas ele perdeu muito com isso. Então, eu queria saber a tua opinião, né? Se o fim dessa estrutura das rádios rock criou uma extensa lacuna, né? Em termos de novos hits, clássicos e heróis no rock and roll. Ah, cara, eu discordo um pouco de você nisso aí, sabe? Porque, assim, tudo bem, as rádios na estrutura tradicional praticamente acabaram, existem uma ou duas aí. Em compensação, há várias emissoras na internet de música e de rádio. Você encontra dezenas de rádios, centenas, se você fuçar bem, daqui e de lá de fora, que tem rock no ar 24 horas por dia, dos mais variados estilos e tendências, tá? Eu mesmo tenho um programa numa rádio, chama Rock em Brasil, o nome já diz, eu só toco rock nacional, né? Por isso eu me sinto muito à vontade para criticar o rock nacional, porque eu faço mais pelo rock nacional que 99% dos caras que gostam de apontar o dedo. Mas, então, acho que essa estrutura do rádio tradicional ter acabado ou diminuído bastante não interfere muito, não. Até porque eu acho que o pessoal que curte o rock nem ouve rádio mais hoje em dia, sabe? O rádio continua sendo um veículo com muita audiência, mas acho que com todos os recursos de mídia que existem hoje, o rádio não é mais aquela companhia que era para as pessoas, né? Hoje você tem N alternativas. Na verdade, cara, se você for olhar por esse lado que você está querendo levantar, eu culpo muito as por haver essa estagnação que você está dizendo. Principalmente as bandas independentes, as bandas que não têm um grande sucesso ainda e que adoram dizer que ninguém me ajuda, ninguém dá apoio. E eu lembro daquela velha piadinha, né? Pô, você paga 500 pau para ver uma banda gringa e não paga 20 para ver o teu amigo tocar? Aí a resposta é, pô, a grana é minha, eu pago para quem eu quiser, e a banda do meu amigo é uma bosta. E via de regra é isso, cara, tá? Você vê banda mal ensaiada no palco, você vê banda despreparada para protagonizar um espetáculo, né? Você vê o cara subir no palco com a mesma roupa que ele usa para lavar o quintal, sabe? E não é assim, né, cara? Não é assim que a coisa funciona. Tanto que tem bandas aí das antigas, que agora tudo bem, agora todo mundo tá enclausurado, né? Mas que tava fazendo um circuito de shows bem legal, cara, como fazia antigamente, tipo o Made in Brasil, por exemplo. Tava fazendo uma turnê, a turnê de 50 anos dele tava durando desde 3 anos atrás, quando eles completaram os 50 anos, e tava tocando direto, cara. Por quê? Porque é um show bem produzido, tem várias músicas bacanas, né? Os caras tocam Jack o Estripador e Minha Vida é Rock and Roll há 40 anos. Antes de cada show, a banda se reúne no estúdio e ensaia, inclusive essas músicas que já são mais carne de vaca, vamos dizer. Isso é profissionalismo, cara, é isso que eu vejo faltar em muita banda por aí. Você tocou num ponto legal, cara, que eu também observo, porque hoje tem muita gente, você vê em rede social, você vê lá os caras fazendo pose, foto preto e branco, os caras com cara de mal, todo mundo sempre posando com uma garrafa de uísque ou garrafinha de cerveja, latinha, para mostrar que é doidão, que bebe, que enche a lata e tal. Pessoal, todo mundo quer ser artista, né, e não músico. Você não acha que isso é um problema? Você não acha que é isso, que é por aí? Isso que você me contou? O pessoal quer mais ser artista do que músico? Isso que você falou no final aí é uma tremenda verdade, não há dúvida. O cara quer ser artista, quer só a parte boa do negócio, né? É aquela história. Todo mundo quer ser o Black Sabbath, mas você sabe como é que os caras do Black Sabbath começaram? Os caras ralaram, que os caras se fuderam, eram operários, sabe? De família pobre, sabe? Então é muito fácil você ver o cara lá no Olimpo hoje em dia e querer ser igual o cara, mas não tá afim de tomar os tombos que ele tomou, né? Aí é realmente uma inversão de valores muito grande. Porque você vê muita banda autoral que não sabe compor, cara. Compor não é um negócio simples, sabe? Não é uma coisa que você bota a mão na guitarra, no piano, no violão, sei lá qual for o seu instrumento, e sai uma música do outro lado. É trabalho duro, é ralação, cara, sabe? Eu tenho um amigo, até perdi um pouco contato com ele, tá fora do Brasil, mas ele dizia, pô, essa música aqui eu trabalhei nela 300 horas para ficar como ficou. Essa aqui eu trabalhei 350. Ele tinha essa noção, assim, da quantidade de trabalho que dava para fazer uma música e deixar ela no jeito que tem que ser. Você deve imaginar quanta coisa eu recebo aqui, tanto por conta do programa como por conta da revista. Algumas coisas impressionam, realmente algumas coisas impressionam, e quando acontece isso, eu não só toco no programa, como eu divulgo nas redes sociais, tal, e tem essa questão da imagem também, com as facilidades que nós temos hoje em dia, a imagem acabou virando assim um tipo de uma máscara, de um escudo para falta de talento, né? O cara bota uma foto bacana
nas redes sociais, posando de fodão, como você falou, o cara fala, nossa, aí tá aí o rockstar, né, cara? E você vai ver, aí você descobre que o cara toca menos que você, né? É meio complicado isso daí. Pois é, hoje as pessoas são rockstar antes de estar rockstar, né? É uma coisa meio esquisita, assim. Tem aquela coisa também, né? A gente compõe música autoral, você vai ouvir, aí é o que eu chamo de um cover original. O que é isso, né? Quer dizer, realmente a banda compôs a música deles, a letra deles, mas, é igualzinho a música, sei lá, dos Beatles, ou música do Iron Maiden, do Metallica. E eu acho, já emendando na próxima pergunta, que essa coisa de querer ser artista antes de ser músico, né? É uma ansiedade, né? Uma coisa por bajulação e curtidas e tudo mais. E isso naturalmente se espirrou no jornalismo, né? Hoje em dia, o que está imperando aí é um monte de jornalista, de repórter e tal, tudo metido a artista, falando mais do nosso lado, é jornalismo cultural, lógico, né? Pessoal querendo ser artista, você vê o cara já pinta o cabelinho, faz pose e tal. Essa coisa também de querer ser artista, celebridade e tal, isso aí espirrou pro jornalismo, não? Bom, cara, isso aí realmente é uma questão. A gente vê que tem... O Marcelo Nova falava isso, né, cara? Que tem muito... Como é que é? Muita pose e pouca atitude, uma coisa assim que ele falava, eu não me lembro que música que era, mas de fato, cara, você vê essa turma aí realmente querendo ser artista em vez de ser jornalista. Eu comecei no jornalismo, velho, lá nos anos 70, lendo Rock, a História e a Glória, eu lia Ana Maria Baiana, Tarek de Souza, o Ezequiel Neves, que foi meu grande guru, e cara, era um negócio sensacional. Hoje eu tenho o privilégio de ser amigo da Ana Maria Baiana no Facebook, ela é bastante atuante lá, e você vê um texto dela falando que tá tendo uma queimada lá na Califórnia, ela tá morando lá na Califórnia, né? Tá tendo queimada lá perto da casa dela e que como isso afeta a saúde dela, da gata que ela tem. E você vê que é um texto sensacional, cara, uma coisa assim trivial. Ela escreve com um talento, com uma qualidade que você acaba de ler, você quer ler mais, né? Hoje em dia, eu costumo dizer que qualquer cara aí que foi reprovado no Enem, tem uma conexão de escada, vira formador de opinião, né? E, na verdade, não são nem jornalistas, né, cara? Esse pessoal aí, como você definiu muito bem aí no começo da pergunta, eles são influenciadores digitais, né, cara? Seja lá o que for essa merda, sabe? Então, eu sinto um pouco de desânimo, inclusive, com relação a isso. Eu tenho alguns grandes amigos que eu considero assim, grandes jornalistas também, grandes figuras da mídia musical, né? Eu estava conversando sobre isso há pouco tempo com um deles, que é o Vitão Bonesso, meu chapa aí há muitos anos. Ele, para mim, é um dos gurus o grande guru do radialismo, né? E às vezes até vontade de parar, sabe? Mas é que isso aí o jornalismo é uma cachaça, né? Aquela história das famosas grandes profissões, né? Você vai ser o quê? Médico, engenheiro, advogado? Não, jornalista. Não vai ganhar dinheiro nenhum, mas vai se divertir pra caramba. Eu me divirto até hoje, né? Estou aí há mais de 30 anos fazendo isso. Fiz 35 anos de jornalismo musical este ano, ininterruptos. E aí continuo me divertindo como no dia 1, né? Mas realmente eu acompanho o pessoal da velha guarda. Eu acompanho o Vitão, o Gastão. Para mim, o Gastão é o mago da televisão. Ninguém sabe se valer desse recurso como ele. Eu estou começando agora com um canal no YouTube que é nele que eu estou me espelhando para tentar acertar nisso aí. E mesmo o Regis Tadeu, que é meu amigo também há muito tempo. Conheço o Regis Tadeu antes de nós dois começarmos no jornalismo musical. Eu era amigo do pessoal do Santa Gangue e ele era batera do Santa Gangue. A gente começou uma amizade ali. E eu acho ele também um cara bem interessante para se acompanhar. Ele tem umas posições um pouco polêmicas às vezes, mas é a forma que ele usa, né, o estilo que ele criou para fazer o trabalho dele, e eu acho perfeitamente válido, principalmente porque é um cara que conhece bastante. E isso é fundamental. Muita gente aí está se arrogando de formador de opinião, influenciador digital, seja lá o que for, e, não conhece mais do que o leitor que ele está supostamente influenciando. Isso aí é muito errado. Você não acha que o jornalismo cultural que se pratica hoje no Brasil, ele não ficou muito um jornalismo puxa-saco?
Aquela história, né, cara? Isso aí não é nem agora que tem internet ou não. Qualquer momento que um jornalista põe o pé para fora da redação para fazer uma matéria, ele tem que se preparar. Eu tenho uma frase feita que diz o seguinte: eu tenho o direito de não saber nada, mas eu tenho a obrigação de descobrir tudo. Tá? Então, quantas vezes eu fui escalado para fazer ou resenha, ou entrevista, ou cobertura de show de banda que eu conhecia muito pouco, ou até mesmo que eu não conhecia, confesso, a gente não conhece tudo. Isso é absolutamente impossível. Mas eu nunca cheguei no lugar sem conhecer boa parte, porque eu me preparei para isso. Tá? Leva tempo, às vezes é chato. Quando eu não tinha internet era bem difícil você conseguir informação, mas você tem que, pelo menos, não passar vergonha, né? Que nem várias que eu vi na minha vida, como uma das famosas coletivas do Motorhead, que sempre é sempre interessante em coletiva do Motorhead, sempre alguma coisa acontecia. Em Teve Uma Especial aconteceu de tudo. E, primeira pergunta o infeliz manda: como é que você se sente vindo pela primeira vez pro Brasil? O Leme fala: porra, cara, essa é a 6ª vez que eu tô vindo. Quer dizer, o cara não fez a lição de casa, né? E isso aí é absolutamente imperdoável em se tratando de jornalismo. Tem várias questões que envolvem isso daí. Falando do rock, que é o que eu entendo, que é o que eu faço, né? Hoje em dia, apesar de todas essas dificuldades que a gente está debatendo aqui nessa entrevista desde o começo, apesar de tudo isso, está tendo lançamento demais. Acho que nunca teve tanto lançamento como está tendo atualmente, cara. É coisa assim de receber 2, 3 por dia. Aqui e de lá de fora, né? Claro. Então, acho que nisso acaba saindo uma seleção natural. Ou seja, aquilo que é ruim, você nem fala que é ruim, você simplesmente ignora, e já não vai ter espaço. Você vai tirar o espaço de alguém que é bom para falar de alguém que é ruim, parece uma coisa meio injusta, né? Eu, pessoalmente, eu cheguei num ponto da minha carreira que hoje em dia eu só critico o que eu gosto mesmo, cara, sabe? Me dou esse direito de não ter que ficar falando de coisa que eu acho que é de qualidade abaixo da crítica. Então, talvez essa seja uma das questões. Agora, a gente percebe, sim, que tem muita gente fazendo release, né? E não crítica musical, né, cara? Eu percebo que na MPB isso aí, de uma forma muito clara, parece que é mais ou menos, proibido. Qualquer um desses caras gravar um disco aí vai ser nota 10, vai ser insensado se um Caetano Veloso, um Chico Buarque gravar um disco com peido e arroto, o pessoal vai falar porque tá bonito, sabe? Realmente essa cumplicidade ela é meio complicada. De uma certa forma, quando você tá jogando do mesmo lado que o cara, porque você quer saber da música boa, né? A gente tá nisso porque a gente gosta de música boa, porque a gente gosta de rock, do rock bem feito, do rock bem tocado, do rock bem cantado, né? Músicas bem escritas, essa coisa toda. E você quer saber desse lado positivo do negócio, né? Mas, em suma, realmente tá faltando um pouquinho disso, sim. E eu nem saberia te dizer como é que os artistas hoje reagiriam a isso, viu? Porque parece que isso foi meio esquecido de um modo geral. Eu não percebo isso em lugar nenhum. Aqui, o que eu leio de fora leio e ouço e vejo de fora do Brasil também é mais ou menos nessa linha. O pessoal tá realmente muito, muito com as armas muito bem guardadas, e nem sempre isso é bom, como você falou. Em 2006, quando o Deep Purple veio para o Brasil, rolou assim, uma série de entrevistas, né, com mídia. O primeiro dia seria mídias televisão e rádio, se eu não me engano, e o segundo, mídias escritas, né? E eu lembro que você estava lá, você entrevistou o Roger Glover, né? Eu entrevistei o Steve Morse para Guitar Player, e eu lembro que tinha uma assistente, a produtora, sei lá o que deles, que era meio sargentona. Fechou a porta do elevador, ela falou assim: olha, o negócio é o seguinte, eu não quero que vocês não podem perguntar sobre ex-integrantes do Deep Purple e nem trabalhos, nem bandas, né, de cada um fora do Deep Purple. Seguinte, bom, primeiro, eu nunca vi tanto exercício de pequenos poderes como nas assessorias de imprensa de um modo geral, sabe? Mas eu sempre soube lidar com essa gente, sou amigo de todos até hoje, mas eu vi situações assim bem, sabe? Eu lembro de uma vez que eu passei num determinado episódio, deu uma confusão de data de show, ia ter 2 shows, eu fui num dia, era para ir no outro, e não queria me deixar entrar. Aí, eu conhecia a menina também desde sempre, tinha ajudado ela pra caramba. Enfim, ela me deixou esperando um pouco, me deu um chá de cadeira só para mostrar que tinha poder, e depois me autorizou a entrar, né, cara? Eu pisei lá dentro, eu encontrei um amigo meu, um cara que eu conheci no VAC em 2010,
ele é simplesmente promotor de justiça, né? Esse cara tem poder, né? Eu contei a história para ele e falei, vai lá, vou te apresentar para ela ter uma noção de que é ter poder, né, cara? Mas, então tem isso mesmo. Agora, tem uma técnica para isso, né? Quando tem esse negócio, você não pode perguntar sobre isso, não pode perguntar sobre aquilo. Quando é numa coletiva, eu acho até que você tem que meio que respeitar isso, por mais imbecil que seja, que você pode botar todo o negócio a perder. Essa é a questão. Agora, quando você vai fazer uma entrevista individual, você tem uma técnica para isso. Você faz a entrevista e deixa a pergunta polêmica para o fim. Se o cara te mandar a merda, ou se for um phoner, se o cara desligar o telefone na tua cara, você está com a entrevista pronta. Você está pronto, acabou. Né? Você nunca pode fazer uma pergunta dessa no começo da entrevista. Porque você não pode contar que o cara te largue falando sozinho e você volte para a redação sem o que você foi escalado para fazer. Mas é isso, são algumas das mazelas que a gente enfrenta. Um adendo aí sobre assessoria de imprensa, cara, é a mesma coisa, meu. Eu vejo assim, tem posturas e posturas, né? Quando você tá num grande veículo, porra, o negócio claro, vamos lá, né? Boa vontade, marca, agenda, resolve, você consegue aproveitar o timing da coisa, que é importante, principalmente hoje em dia, né? Que as coisas são mais, digamos, semanais ou quinzenais, né? Os caras estão lançando um lyric video, um clipe, um single e tudo mais, enfim. Agora, quando você está num veículo menor, com pouquíssima expressão ou pouca expressão, puta, aí aquela má vontade, aí tem que ver a agenda dos caras e não sei o que, mesmo a assessora ou o assessor já tendo elogiado você, sua abordagem, não sei o que. Puta, aí vem com aquela história que não sei, tem que ver, vamos semana que vem e tal. E nisso, cara, você perde todo o timing da coisa, né? Quando a pessoa consegue liberar, entre aspas, né, a entrevista para você, a banda já lançou um novo clipe, né? E eu vejo que hoje, com essa crise que também afetou principalmente os assessores de imprensa, né? Esse espírito de poder, de gerência, parece que meio que aflorou ainda mais, né, no pessoal. Isso aí que você falou sobre as assessorias, eu já tive o caso assim, cara. Tem assessor que acha que é mais importante que o artista, né? E aí que fode tudo. Aí fode na essência o negócio. Uma vez teve um sujeito que começou a ignorar umas coisas que eu tava pedindo pra ele, mas tá tudo bem, cara. Entrei direto pra banda. Conheço os caras da banda melhor que ele, sabe? Aí o cara já vem todo amiguinho, não, vamos marcar assim, vamos marcar assado. Cara, já tá feito. Já resolvi. Você não deu bola? Já tá resolvido, cara. Vai brigar? Não vai, né? Não é besta, né? Então, cara, é isso aí, mano. Pandemia e crise geral, como é que você imagina que o cenário como um todo vai sair dessa pandemia, não só de artistas, né, mas para o jornalismo, próprio jornalismo cultural. O jornalismo cultural ele também está tendo que se reinventar, né, ele está tendo que se remoldar aí, porque a coisa já não andava bem e agora muito menos, né? Então, como é que você vislumbra toda a área, músicos e jornalistas no pós-pandemia? Cara, eu acho que cada vez mais, eu falo isso bem pelo nosso lado aqui, tá? Olhando pelo lado da revista que eu trabalho, a gente está cada vez mais preocupado com a qualidade. Porque ficou tudo difícil, né? Porque acho que a principal consequência dessa pandemia, além das mortes, evidentemente não estou minimizando isso, pelo amor de Deus, não faz o menor sentido, mas para nós que sobrevivemos, eu acho que o principal problema é que as pessoas estão com muito menos dinheiro no bolso, né? E aí é aquela história, né, cara? A gente não pode fugir da realidade e querer negar que a compra de uma revista de rock, de um disco ou de qualquer coisa, ou pagar por uma aula de música que o cara faz, acaba sendo supérfluo na vida do cara na hora que ele tem que escolher entre isso e pagar o aluguel e pagar a escola do filho, ou pagar a própria escola, né? Ou botar a comida na mesa mesmo. E quanto a isso, não há muito que a gente possa fazer, certo? Então, o que a gente tem feito durante toda essa pandemia? É procurar entregar um produto da melhor qualidade possível. Eu acho que isso vai separar os meninos dos adultos, sabe? E isso vale para todo mundo.
Eu acho que vale para os artistas, eles têm que se repensar. Esses que você falou aí, que querem ser artistas antes de serem músicos, né? E realmente há uma diferença muito grande. Eles vão ter que olhar um pouco mais para o lado da música, vão ter que exercitar, em alguns casos, até um pouco da humildade, sabe? Mas eu acho que isso tudo tem que resultar na busca de um produto melhor a ser oferecido para o consumidor final. Eu acho que é isso que vai fazer o diferencial. Ou seja, eu até acho que nós podemos sair com um saldo positivo disso tudo, sim. Vai depender de como as pessoas vão agir, né? Se nego entrar naquela de a banda, mas eu sou tão coitadinho, eu fiquei passando fome durante toda essa pandemia, compro meu disquinho, meu nego, esse aí tá morto, sabe? E com razão, e com justiça, sabe? Essa história. Eu já cansei de receber disco que o cara manda no release alguma bobagem do gabarito. Nós somos tão pobrinhos, a gente não pôde fazer uma produção mais elaborada, tá? Dá um desconto. Esse aí eu malho sem dó, sabe? Porque é o seguinte, cara, música custa caro. E aí tem muita gente que ainda confunde, né? Música com trabalho, né? E quando isso vem de um cara que não conhece o assunto, vá lá, mas às vezes tem músico que você percebe que de uma certa forma quer ser músico para não ter que trabalhar, né? E isso aí é meio... Isso pega mal, né, cara? Isso aí faz mal para a classe. A grande maioria, pelo menos os que eu conheço, são músicos de verdade, que ralam pra caramba. Então eu acho que a gente pode sim, cara, numa visão otimista que eu tô tendo aqui, eu acho que a gente pode sim sair disso tudo com um saldo positivo, né? Arranhado, né? É que nem o cara que volta da guerra, você nunca volta o mesmo, tá? Você volta meio esfolado, você volta mancando e tal, mas você pode voltar com a batalha ganha. Vai depender de cada um, né, cara? Aí não é muito o que a gente possa fazer, a não ser esperar e torcer.